Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você nessa sexta-feira? Hoje, dia 9 de setembro de 2022. Faltam 71 dias para a Copa do Mundo. E daqui a pouquinho nós vamos falar da convocação da seleção brasileira. Vou trazer o Tite para falar de alguns temas. Vou trazer o Dr. Rodrigo Lasmar, que falou sobre a cirurgia que vai passar o Guilherme Arana. Arana, força aí, garoto. Você tem muito futebol, você tem muito futuro pela frente. Papai do céu te ilumine, oriente os profissionais médicos que vão cuidar do seu joelho e que a sua recuperação aconteça da melhor maneira possível. Estamos torcendo por você, viu, Arana? Tenha certeza disso. E a gente vai falar de seleção brasileira principal. Copa do Mundo vem aí. Tite convocou para os jogos com as seleções de Gana e também da Tunísia, 23 e 27 de setembro, lá na França. A torcida do Flamengo não gostou muito não, porque vai perder aí o Pedro e o Everton Ribeiro no jogo contra o Fortaleza. Será que é isso mesmo? Tudo isso nós vamos discutir já já. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, a inscrição está aí embaixo, para dar aquele like, apertar o sininho para receber as nossas notificações e espalhar para os amigos, para o grupo dos amigos aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A gente está lá no Instagram também, Wellington Campos FC. E também estamos no Facebook, estamos no Twitter, o Wellington Campos, você vai me achar com muitas informações sobre o futebol, sobre seleção brasileira, sobre o Vasco da Gama, que a gente cobre no dia a dia da Super Rádio Tupi, mas hoje eu vou falar, nesse momento aqui, sobre seleção do Brasil. Vamos lá? Roda a vinheta! Legal, então, meus amigos, vamos falar da seleção do Brasil, porque hoje o Tite convocou a seleção do Brasil. Para quem nunca viu, a escalação sai assim, a convocação, ó. Olha lá. Aqui tem a assinatura do Tite e do Juninho. Olha lá, assinatura do Tite e do Juninho. Bacana? Bacana, né? Então, ele chamou os goleiros, os de sempre. Alisson, Ederson e o Everton. São goleiros que ele sempre chama. Laterais, da direita, só o Danilo, que está na Juventus. Na esquerda, o Alexandro, da Juventus, e o Alex Telles, que foi emprestado pelo Manchester United ao Sevilha. Na zaga tem duas novidades. O Bremer, ex-jogador do Galo, que está na Juventus da Itália. O Éder Militão, Marquinhos e o Ibanhas, ex-jogador do Fluminense, que está no Roma. E o Thiago Silva. No meio-campo, Bruno Guimarães, que foi do Atlético Paranaense, Casimiro, Everton Ribeiro, voltando à seleção do Brasil, está jogando muito bem pelo Flamengo, Fabinho, do Liverpool, Fred, do United, e o Lucas Paquetá, do West Ham. E o Tite levou 9 atacantes, gente. Antony, Firmino, que está de volta, Matheus Cunha, Neymar, o Pedro, do Flamengo, Rafinha, que está no Barcelona, Richarlison, agora no Tottenham, e o Rodrigo e o Vinícius Júnior do Real Madrid. A gente abre aqui as opiniões, as respostas do Tite na entrevista coletiva, falando sobre o Pedro. E ele não fala só de um Pedro, ele fala de 2 Pedros. Fala, Tite. Pedro, especificamente, ele é um 9 de área terminal. Ele é o jogador da última bola, é o jogador da conclusão. Ele é o Fred atual, vamos colocar dessa forma. O jogador que tem a grande capacidade de finalização, tu constrói, ou tu pega uma equipe que ela está, e ela também tem um cunho tático, a tua pergunta, uma equipe que se posiciona muito atrás, fechada, invariavelmente tu tem bolas de lado de campo que te permitam uma conclusão de cabeça. Talvez o gol que ele tenha feito de empate contra o Vélez represente bem aquilo que eu estou dizendo. Então, ele empresta essa característica. Eu falei do Pedro do Goiás, porque ele também tem, e fica aqui uma referência ao grande campeonato, Pedro Raul, ao grande campeonato que está fazendo, e compete a nós estarmos acompanhando. Jogador que é goleador do Campeonato Brasileiro, com o grau de dificuldade que tem, jogando numa equipe que não tem um investimento
tal qual tem as outras grandes equipes, isso é muito. Agora, nós todos, tu está falando, não vai para a seleção? Não, mas é função nossa reconhecimento de trabalho, assim como outros todos. Aí o Tite, lembrando também do Pedro, atacante da equipe do Goiás, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Sobre a lista final, né, o Tite deixa bem claro que não tem lista fechada por enquanto. E, inclusive, ele lembra a questão do nosso querido Arana, que infelizmente fica fora da seleção brasileira, da Copa do Mundo. Olha só o que ele fala sobre a lista. Fala aí, professor. Cara, eu não posso fechar nenhuma possibilidade de um grande atleta surgir, se afirmar, evoluir. Eu passo, sim, que os atletas têm que estar na sua melhor condição e que, no mais alto nível, eles possam concorrer. O sarrafo cada vez mais concorram de forma leal. Então, daqui a pouco vai estar surgindo um outro atleta que possa ser? Pode. Sim. Dizem, mas tu fala uma coisa, mas não faz. Talvez a própria convocação agora, ela seja um exemplo disso. Né? E só não gosto, Bruno, e aí, de comparar um ciclo ao outro, porque são situações que elas são diferentes, todas as circunstâncias são diferentes. Né? Essa ela tem todo um processo todo que a gente conseguiu de início, meio e fim. A gente pode até falar depois mais a respeito dele, o que ele traz de benefício para o futebol brasileiro. A possibilidade maior de sucesso é a lição respeitando os processos. Eu estou falando isso para quem? Para todos os dirigentes que possam estar no futebol brasileiro. Inclusive para a sequência do técnico que tiver depois da Copa do Mundo comigo. Respeitem os processos. Deem tempo para o trabalho ter início, meio e fim. Que vai chegar, professor, e vai ser campeão mundial, talvez para representar, Renata, a Sara e a Lara, as tuas filhas, que são queridas tal qual, talvez para ter. Não, eu não posso assegurar. Mas que a chance maior de sucesso, ela é respeitando os processos, sim. Então, de ter essa condição, e de que um e outro não está. E agora a gente vai estar buscando essa melhor performance. O Fábio foi muito claro, até para terminar, aquilo que é uma Copa diferente. Não tem tempo de preparação. Ou o atleta está produzindo no mais alto nível, ou está fora. Infelizmente, é duro, humanamente é muito duro para mim falar com o Arana. Foi comovente, humanamente comovente. E daqui a pouco ele começou a chorar. E eu não sabia o que eu fazia do outro lado. Aí ele disse para mim, disse, tu me ensinou a ser corajoso, professor. Talvez esse seja um atributo maior da gente estar aqui, a nós, seja essa exposição e ter coragem. Então, o atleta está nesse mais alto nível porque não dá tempo, infelizmente. Machucou, vai estar fora. Existe todo um objetivo. Teve o Neymar fora na Copa América de 19, dentro. Teve o Dani Alves dentro da Copa do Mundo. E aí já estou prolongando demais a minha resposta, mas só para a gente entender. O Tite agora fala sobre o Ibanhas, jogador do Fluminense, que foi do Fluminense, hoje está no Roma. Ele está por um momento muito bacana jogando no futebol da Itália, onde o setor defensivo é muito forte. E o Ibanhas está indo muito bem, que inclusive é gaúcho, né? Ele é filho de pai brasileiro com mãe uruguaia e já tem, inclusive, a cidadania italiana. Fala sobre o Ibanhas, Tite. O acompanhamento dele das categorias de base, nós conversamos com os técnicos das categorias de base, já colocando as qualidades, as virtudes e o crescimento do atleta. Acompanhando os seus jogos, e já a questão da outra convocação, eu busquei na Roma um contato com o Mourinho, e ele foi extremamente solícito, e colocou para que nós pudéssemos conversar, e colocando do grande momento dele também, que ele vinha já naquela outra, jogando com linha de 3, jogando com linha de 4, tendo essas duas possibilidades, algumas até de avaliação como lateral. Então, essa versatilidade, essa preparação, esse melhor momento, esse crescimento e consolidação do atleta, eles são fundamentais. Foi mais ou menos esse processo. E agora, nesse último jogo, Juventus e Roma, que o Matheus e
e o Fábio acompanharem logo. E agora o Tite fala sobre o Bremer, né? O Bremer é um jogador de 25 anos que passou pelo Desportivo Brasil, esteve na base do São Paulo, foi para a base do Atlético e lá no Galo foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 16, 17, foi puxado pelo técnico Roger Machado. Em 18, o Atlético vendeu ele para o futebol italiano. E o Tite conta que conversou com o Zé Mourinho sobre o jogador Bremer, que é hoje considerado o melhor zagueiro da primeira divisão do futebol italiano. Fala, Tite. O Bremer, nos últimos 2 campeonatos italianos, ele foi considerado, nesse último, o melhor zagueiro, o melhor defensor, né? Teve a transferência do Torino para a Juve agora, né? Está fazendo um belo campeonato de novo, uma escola italiana com o Allegri e com o Mourinho, que ela é bastante exigente nas ações defensivas, né? Que tem todo atributos e um acompanhamento importante para estar brigando com Magalhães, para estar brigando com Ibanez, para estar brigando com a recuperação do Lucas Veríssimo, para ter o Rodrigo Caio de volta e jogando em alto nível. Quem mais? Por aí, Felipe. Hã? Felipe do Atlético de Madrid. Nino, que todos nós que desse rol de atletas que Léo ficaram Ortiz. elevando o nível. Aí o Tite conosco, né, falando sobre o Ibanez e também sobre o Bremer. E sobre o Bremer, é bom lembrar que ele lembrou aí Rodrigo Caio, Felipe, do Lucas Veríssimo, que vinha muito bem jogando pela seleção brasileira e que está voltando aos poucos lá no Benfica. Eu quero fechar esse vídeo trazendo o Dr. Rodrigo Lasmar, falando sobre o que aconteceu no joelho esquerdo do garoto Guilherme Arana, essa entrevista que ele concedeu para a imprensa através da TV Galo. Bom, o Arana sofreu uma entorse dura no nosso jogo contra o Bragantino. Ele teve uma lesão grave no seu joelho esquerdo, rompeu algumas estruturas muito importantes. Teve uma lesão no ligamento cruzado posterior, no ligamento colateral medial, rompeu a raiz do menisco interno, do menisco medial, e ainda teve uma lesão na cartilagem. Então são lesões importantes e agora é a gente tratar para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. O atleta já está aqui no CT, quais são os próximos passos? Então, nessa fase inicial é um processo para que a gente possa esfriar o joelho, ou seja, adquirir condições de movimentação, um menor inchaço no joelho, para que possamos pensar no procedimento cirúrgico. Essa cirurgia deve acontecer dentro de alguns dias ou 1 ou 2 semanas, depende muito da evolução que o atleta apresentar, porque os melhores resultados cirúrgicos acontecem quando nós fazemos o procedimento já com o joelho numa condição melhor do que se apresenta agora. Sobre a lesão, é uma lesão um pouco comum, doutor? A lesão do ligamento cruzado posterior, principalmente quando se trata de uma associação com outras lesões, né, como uma lesão multiligamentar como essa, ela é uma lesão muito mais rara no futebol do que, por exemplo, a lesão do cruzado anterior, né? Então, nós já tivemos aí vários casos de lesões de ligamento cruzado anterior, isso é uma lesão relativamente comum num atleta de futebol, porém, quando acomete o cruzado posterior, é uma lesão não tão frequente. Então é uma lesão mais atípica, existem, claro, situações onde elas acontecem, mas não é o dia a dia do futebol. Pós-cirurgia, como é que vai ser essa recuperação? Por se tratar de uma lesão complexa e grave como essa, o prazo de recuperação do jogador ele é um prazo mais longo. Nós vamos ter que ter muita paciência, muita calma e acompanhá-lo aí frequentemente para que a gente tenha uma condição melhor de prever o tempo de recuperação. Seria muito precoce hoje falar alguma coisa em termos de tempo. O que eu posso dizer é que nós estamos aí trabalhando pesado, forte, e o atleta está também imbuído muito dessa responsabilidade e dessa ideia de se envolver no tratamento para que possa se recuperar o quanto antes. Então, o Dr. Rodrigo Lasmar, a gente volta a considerar aí, né, os nossos votos de muitas felicidades ao Arana em termos de cirurgia e depois de rápida recuperação e o quanto antes ele possa voltar ao futebol. De novo, força Arana, que você merece, você é um baita jogador, um grande cara e a gente torce muito por você.
Minha gente, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, dê aí, né, aquele like e também pressione aí o sininho para receber as nossas notificações. Siga a gente também no Twitter, o Wellington Campos, no Instagram, também estamos lá, o Wellington Campos FC, também no Facebook, vai me achando por aí e estamos também na Super Rádio Tupi, estamos na Rádio Itatiaia, estamos em outras rádios pelo Brasil, também nos Estados Unidos e sempre falando com carinho com você. Forte abraço, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.